satisfação de convidar o ilustríssimo senhor, engenheiro civil, senhor Marco Antônio, pós-graduado em Engenharia Diagnóstica e Patologia das Edificações, para palestrar sobre o seguinte tema: mecanismos de diagnósticos e monitoramento de patologias estruturais. O senhor Marco Antônio, engenheiro civil, especialista em avaliações e perícias de imóveis urbanos, pós-graduando em Engenharia Diagnóstica e Patologia de Edificações, especialista em Gestão de Projetos, é fiscal de obras e postura do município de Talcara, Rio de Janeiro, perito em Engenharia Civil, cadastrado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça Federal e Tribunal de Justiça do Trabalho, assistente técnico voltado para avaliação de imóveis urbanos, inspeção predial, laudo cautelar de vizinhança e vícios construtivos. Com o senhor a palavra aí, doutor. Primeiro, queria cumprimentar a todos com bom dia, as autoridades presentes, a todos. Como o subtenente já disse, meu nome é Marco Antônio, sou engenheiro civil, sou servidor no município de Talcara, sou fiscal de obras e postura, e vim trazer um pouquinho do pouco que eu sei sobre patologia das edificações. Antes de a gente começar a falar um pouco de patologia, das manifestações patológicas, eu queria iniciar falando um pouquinho das habitações vulneráveis. Trabalhar um pouquinho do conceito. O que são as habitações vulneráveis? Então vamos separar o conceito, habitação e vulnerabilidade. A habitação, ela tem a função de fornecer 3 tópicos. Eu gosto de trabalhar assim: o conforto, a segurança e a salubridade. E a vulnerabilidade é quando eu tenho toda essa função em uma situação que implica risco, fragilidade ou dano. Então, as habitações vulneráveis são aquelas que estão em situação de risco, e esse risco ele precisa ser estudado, investigado e montado um laudo ou até mesmo uma intervenção direta retirada daquela população. Fatores que encaminham a situação de risco: construção em áreas de risco não apropriadas para edificação, como por exemplo as invasões em áreas de preservação permanente, loteamentos irregulares sem nenhuma infraestrutura adequada, ausência do responsável técnico e o projeto. Muitas vezes as edificações que a gente encontra nesse estado não teve sequer o projeto, não teve o acompanhamento do engenheiro, do arquiteto, do técnico, não foi passado pelo órgão responsável para ter uma aprovação. Simplesmente, talvez a pessoa seja um posseiro daquele terreno, houve um esbulho do terreno, falando mais ou menos assim, e construiu aquela casa. A forma, o emprego da mão de obra, ela não foi especializada, e toda essa situação evolui até chegar numa manifestação patológica. Então, vamos lá. O que é patologia? Quando a gente fala em patologia, a gente já volta lá no conceito da medicina. Patologia, ela é doença. Como o nosso corpo, as estruturas elas também passam por problemas, ela tem a sua doença. Então, a patologia é a ciência que estuda a origem e os mecanismos dos problemas que surgem nas estruturas. Eu gosto de ilustrar ela assim: é a aproximação entre engenheiro civil
E a medicina? Nós temos que a estrutura, ela tem a função de quê? É a nossa base, é a base do corpo. Então ela se relaciona com os nossos ossos. A alvenaria, ela relaciona-se com o músculo, que tem o quê? A função de oferecer resistência, tem a função de, voltando para a alvenaria, de vedar os espaços, fornecer proteção acústica e térmica para a edificação. As instalações prediais, ela tem uma relação com o sistema circulatório. E o revestimento ele tem aquela correlação com a nossa pele. Porque, querendo ou não, o revestimento ele é a estética, ele é a beleza da estrutura. Mas não somente isso, com a nossa pele, ele também tem a função de proteção, de um conforto, de encaminhar o conforto térmico, a acústica, a estanqueidade para a residência, a salubridade e também, falando em termos de avaliação, é a valorização. Porque, querendo ou não, a nossa fachada das residências, ela é o cartão visita, é o que dá também a rentabilidade, a valorização daquele imóvel. E as manifestações patológicas, elas são caracterizadas como elas se relacionam com a doença. Nós temos aqui, por exemplo, essa imagem, nós temos ali da edificação. Aí nós temos um descolamento de pastilha cerâmica. É uma estrutura de alto padrão, um prédio localizado no município aqui da região noroeste, e que esse descolamento das pastilhas pode vir a causar um dano, mesmo que seja leve, um dano ao ambiente, a um carro que esteja ali, mas é algo que precisa ser inspecionado e investigado. Nós temos hoje nas grandes metrópoles, não é muito difundido, mas já está sendo empregado, a respeito das inspeções prediais e as inspeções de fachada. Algo que eu vejo que daqui a uns anos ele será até transformado em um código de lei, uma lei. Por quê? Os danos, quando a gente fala em patologia, a gente remete só lá às casas que foram construídas de forma inadequadas, mas os de alto padrão também sofrem com esse problema. E elas necessitam de manutenção. A patologia, ela surge na ausência da manutenção em algumas leis. Nós vamos falar mais ou menos isso. Então vamos lá. A definição de manifestação patológica é isso. É o dano, é a anomalia encontrada na edificação, que deixa o elemento em situação diferente da inicialmente concebida. E a origem das manifestações patológicas nas edificações. Como que essas manifestações elas surgem? Cerca de 45% ela vem da falta ou ausência de projeto. Falta ou ausência de projeto, falta do responsável técnico para o desenvolvimento. 22% é a falha na execução, a falha na hora do procedimento, da técnica de executar, e 15% é na má qualidade dos materiais. Um ponto que hoje, trabalhando como assistente técnico para a Justiça Federal, eu presencio que a maioria dos casos de processos do novo Minha Casa Minha Vida, ele se remete a isso, a danos, a vícios construtivos existentes, e que a construtora que desempenhou essas construções utilizou de materiais não com uma qualidade não tão boa, que encaminharam no futuro não tão distante em vícios construtivos. E 11% é a falta da manutenção, a falta ou uso inadequado daquela edificação. Agora nós vamos falar dos tipos de manifestações. A NBR 6118, que é a NBR das construções de concreto, ela traz que toda abertura ela é uma fissura, é uma fissuração. Só que cada a partir do tamanho que ela possui um nome especial. Como, por exemplo, nós temos as fissuras
que são aberturas finas e alongadas na superfície. Em geral, elas podem vir a não oferecer muito risco. Quando a gente tem as trincas, que é o estado em que um determinado objeto ou parte dele se apresenta partido separando em partes, é o nosso ponto de investigação. Eu falo que a trinca é onde você começa a investigar. Você precisa trabalhar, começar a investigar o dano que aquilo vai acontecer naquela residência. Quando nós chegamos nas rachaduras, na fenda e na brecha, é onde você já tem que começar a atuar. A começar com políticas de prevenção de algum acidente, a retirar aquela família que está naquele local. Nós temos aqui um aglomerado de fissurações. Eu vou trabalhar mais com as trincas, que são as mais comuns na hora que um agente da Defesa Civil, na hora de que você recebe por exemplo, no caso prefeitura, está acontecendo alguma coisa com aquela casa, e a fissura é a forma de apresentar também a patologia. Nós temos aqui, eu vou passando agora que eu vou descrever cada um. Ih, deu ruim aqui. Cadê o Daniel? Não tá passando, não? Voltamos à programação normal. Então vamos lá, o primeiro é a trinca horizontal próxima ao teto. Essa trinca, é o adensamento da argamassa de assentamento dos tijolos ou a falta de amarração da parede com a viga superior, ou seja, é uma falta de amarração entre a viga e a parede. Pode ser uma viga, pode ser um problema sério. Eu preciso, a priori, investigar. Esse caso de trinca, ele é o que a gente precisa investigar a um longo prazo. O segundo, fissuras nas paredes em direções aleatórias. São aquelas fissuras que surgem por um probleminha na hora do revestimento, na hora da tinta, do concreto, na hora de alguma coisa térmica. São fissuras mais tranquilas. Trinca no piso e trincas no teto são aquelas que a gente precisa investigar, acompanhar, porque elas são mais sérias. As trincas no piso podem ser produzidas por vibração de motores, excesso de peso sobre a laje ou fraqueza da laje. Verificar se há trincas na parte de baixo, porque se tiver trincas na parte de baixo da cerâmica, o que é muito comum de ter, pode acontecer de no nada surgir no trinco, piso trincar de fora a fora. Isso pode ser um problema no rejunte, na junta dele. Mas quando existe o recalque, eu vou explicar junto com a trinca no teto. As trincas no teto podem ser causadas
pelo recalque da laje, falta de resistência e excesso de peso. Elas precisam ser investigadas, porque o recalque nada mais, nada menos que é o afundamento. Recalque significa isso, perda de nível. Eu vou ter uma perda de nível em alguma parte da minha estrutura, que isso vai me levar a um dano sério, se ele não for investigado e tratado. Trincas inclinadas nas paredes é sintomas de recalque. Um dos lados da fundação não aguentou ou está aguentando o peso e afundou, ou está afundando. As trincas inclinadas nas paredes, ela exemplifica muito o recalque da seguinte forma. Essas trincas são aquelas que aparecem aberturas maior na sua parte superior e na parte inferior elas são mais fechadas. Os abalamentos do piso, eles vêm junto com as trincas nas paredes quando a gente fala no recalque. Trincas horizontais, elas próximas ao piso, podem ser causadas pelo recalque do baldrame ou mesmo pela subida da umidade pelas paredes, por causa do colapso ou falta de impermeabilização do baldrame. Elas podem ser uma trinca comum, uma trinca mais tranquila, mas se a abertura dela for desenvolvendo, ela precisa ser investigada também. As trincas verticais na parede têm a mesma definição daquelas trincas horizontais. São aquelas que referem-se ao que? A ausência da amarração entre o pilar e a parede, a alvenaria. Agora falando um pouquinho sobre a gestão do risco. No momento que se faz a vistoria eu vejo como a parte essencial para o gerenciamento, para a gestão do risco, porque é você analisando a estrutura, vendo o desenvolvimento dela, que você vai montar o seu laudo, você vai diagnosticar aquela função e tomar uma atitude. Eu trouxe aqui um estudo de caso que ele traz uma manifestação patológica, que é a corrosão de armaduras, que é o desplacamento de cobrimento. É algo que acontece muito, que a gente vê nos noticiários, garagens de edifícios, que causam um dano muito grande para essa estrutura e se acontecer nos demais pilares, pode vir ao colapso estrutural. O diagnóstico é uma corrosão da armadura por agentes agressivos. A origem dela pode ser da execução ou do uso. O prognóstico que eu tenho para esse caso é a perda de desempenho estrutural. A prescrição, vou passar o slide que aqui eu tenho no organograma. A prescrição que eu tenho é o tratamento dessas armaduras, a reconstituição da seção do aço, a reconstituição do concreto, impedir os agentes agressivos, e a profilaxia é maior cobrimento e limpeza com materiais neutros. Essa é uma forma de você fazer a constatação daquela manifestação patológica. É como se fosse uma análise clínica, uma triagem. Você conhece a manifestação, faz o diagnóstico, define a sua origem, elabora o prognóstico, a prescrição e a profilaxia. Muito similar quando a gente vai num posto de saúde, na casa de saúde, o médico faz isso. Ele lança a prescrição, que é a receita do remédio a ser tomado, e a profilaxia é a medida preventiva. Outro método também para definição do risco, para definição e gerenciamento, é a utilização da matriz Guth na análise das manifestações patológicas. O que é a matriz Guth? Na gestão de projetos, ela é entendida como a forma de planejar, conhecer o problema e definir qual ele possui a maior recorrência, qual que a gente precisa trabalhar a priori. Matriz Guth significa, é o produto da gravidade com a urgência e a tendência do acontecimento de algo. Então, explicando, a matriz Guth é a forma de priorizar determinados problemas a fim de oferecer maior atenção àquele que possui maior risco. E ela é dividida na gravidade, na urgência e na tendência. A gravidade, ela representa a importância do problema a ser examinado. Deixa eu passar aqui, nós temos
a gravidade, o grau, a descrição do grau, o tipo de gravidade e a nota. Eu vou estabelecer notas para aquele acontecimento, para aquela manifestação patológica. No final da minha vistoria, eu vou ter uma multiplicação, um ranking das que tiveram a maior nota, e nela eu vou começar a trabalhar em cima dela, para evitar que eu tenha um problema futuro. Então, o grau máximo são aquelas perdas de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio edifício. Ou seja, a gravidade dela é extremamente grave. Atribui-se nota 10. Grau alto, ferimento em pessoas, danos ao meio ambiente e ao edifício. Ou seja, ela é muito grave, ela possui a gravidade muito grave. Nota 8. Grau médio, grau baixo e grau nenhum. Esse grau nenhum, ela não vai evoluir, mas quando a gente se trata de patologia, trata de trinca, trata de fissura, sempre vai ter uma evolução. Só uma dúvida. No caso, ali são possibilidades de ocorrência ou o fenômeno já aconteceu? Quando você fala perda de vitória, possibilidade de perda humana, possibilidade... É a possibilidade de ocorrer. De ocorrer a perda. Através daquilo, vamos no caso, numa trinca maior, uma rachadura. Você entrou numa residência, viu aquela rachadura, você vai analisar, vai olhar. O que ela pode, o desenvolvimento dessa manifestação pode me levar? A rachadura, eu sempre falo, quando no momento que você dá para ver o que tem atrás da parede, através dela, ela pode ser um risco humano. Ah, mas você está pecando pelo excesso. É melhor pecar pelo excesso, pela falta dele. Então a gente já começa a isolar aquele ambiente e começa a fazer a devida vistoria e acompanhamento. Como se fosse o pior cenário possível. Sim, o maior cenário possível é aquele grau máximo. É quando você está naquela edificação que a situação já tem trinca, já tem rachadura do teto até o piso. Você vê, ao adentrar naquela residência, que já sente que está tendo um desnível no relação às partes da estrutura. Voltando, a urgência, ela exige a análise de quão tão significativo é o problema. A urgência, ela te leva a uma indagação. Você chega no momento da sua vistoria e fala, e pensa, este inconveniente pode esperar para ser resolvido posteriormente? Sim ou não? Aí nós partimos para a tabela também da urgência. Quando esse grau é máximo, é um evento de ocorrência. Aquela rachadura, ela está viva, ela está em desenvolvimento, e o desenvolvimento dela não é semanal, ela está acontecendo todo dia, ela está abrindo. Acontece muito caso, está chovendo muito. O solo, ele começa a trincar, a estrutura vai acompanhar ele. E o acompanhamento, ele é direto. Aí você atribui grau máximo e como extremamente urgente. Alto, médio, baixo. O alto é quando o evento está prestes a ocorrer, eu consigo acompanhar ele com uma facilidade maior. O médio, evento prognosticado para breve. E o baixo é prognosticado para diante. É quando está começando a trinca, quando a gente tem que começar a trabalhar, verificar, analisar. E a tendência, ela me fala, o problema aumentará. Eu apertei alguma coisa aqui, gente? Aonde que eu apertei, será? Voltou. É porque eu já chegou muito, gente. A tendência, ela consiste na evolução. Ela me traz. O problema aumentará, caso não seja resolvido logo. Aí eu tenho o grau, atribuição de grau máximo. Quando a evolução dele é imediata, voltando lá na gravidade, a gravidade máxima, extremamente grave, ele vai ter uma tendência também de evolução imediata. Em muitos casos, a gente tem sempre o quê? O que é máximo, é máximo, é máximo. Aí nós temos a atribuição das notas. Se a tendência, ele irá piorar rapidamente, se ele irá piorar em pouco tempo, irá piorar mais adiante, irá piorar após muito tempo, ou não irá mudar. Acontece, quando não irá mudar, são aquelas fissuras
assim, térmicas, algumas coisas, fissuras que não, elas só surgiram por alguma ocorrência. Aqui eu tenho um estudo de caso, são estudos de um acompanhamento de uma trinca em 2021. Um método também é adesivar aquela trinca, eu vou falar mais adiante. O acompanhamento dessa trinca é de uma residência, foi semanal, e a gente teve a seguinte conclusão. A manifestação é uma trinca, a possível causa. A trinca encontra-se em situação grave, seguindo as tabelas, ela encontra-se grave, a sua apresentação está associada à descompressão do solo, ou seja, ao recalque, mas ela está evoluindo ainda. O grau de risco adotado pelo método Guth. A gravidade dela, nesse caso, quando foi diagnosticada, foi encontrada, ela estava num grau, numa nota 6, devido às aberturas presentes, ela estava grave, ela não estava muito grave ainda, ela estava em fase de desenvolvimento, embora ela estava viva, ela foi crescendo e se desenvolvendo com o avançar do recalque. A urgência dela é nota 6, porque ela estava em fase de desenvolvimento, e a tendência também foi nota 6, porque ela estava em uma situação de média progressão. A progressão dessa trinca, ela ocorreu a longo prazo, então pôde-se fazer vários métodos, atribuir vários métodos para a resolução. Vamos lá. Medidas saneadoras, estudo da fundação para análise, avaliação e resolução do problema, acompanhamento da trinca, medir a profundidade e até qual camada ele existe, ou seja, retira um pedaço daquele revestimento, vamos analisar até onde ela está chegando, como que é o desenvolvimento dela, e a retirada das camadas atingidas e refazer o reparo. A vistoria em campo para mim, é a melhor forma de reconhecimento da análise e diagnóstico da situação. Através da vistoria em loco, é possível a determinação da característica da área, onde se estabeleceu a habitação em situação de vulnerabilidade, o devido mapeamento e suas trincas e rachaduras. E, claro, devido a essa rachadura, pode-se elabora-se o laudo, faça as declarações e, se necessário, interdição. Eu trouxe um modelo que é utilizado pelo Instituto de Pesquisas Técnicas, onde traz um talude, uma edificação e um agente da Defesa Civil. Esse talude, ele possui 3 metros de altura, a inclinação dele acima de 25 graus, e nós temos uma edificação que foi paralisada. Essa edificação a gente pode perceber que ela ainda estava no esqueleto, né? A Defesa Civil interditou, houve um embargo pela fiscalização municipal, a Defesa Civil interditou por causa da área por causa da inclinação e também pelo corte elaborado no talude não ser adequado. E uma das características que é importante frisar, questão de geotécnica, o Dr. Túlio explicou muito bem, não vou adentrar, mas para se locar uma edificação próxima a um talude, sem que faça a devida contenção dele, você precisa ter uma distância da edificação ao mesmo valor da altura desse talude, ou seja, se o talude ele possui 3 metros de altura, essa edificação ela tinha que estar no mínimo a 3 metros de distância desse talude, que a gente pode perceber pelos braços do agente da Defesa Civil que isso não aconteceu nesse caso, por isso que foi um dos fatores também que encaminhou à interdição do local. Então, a vistoria em campo, a vistoria, do aparelho do técnico que vai em campo é o fissurômetro. É através do fissurômetro que você vai estudando as fissuras, vai acompanhando o desenvolvimento dela. Fissurômetro é essa régua graduada, que é onde você vai aproximando ele da fissura, você determina, você consegue encontrar o tamanho dela. No caso ali nós temos uma trinca em revestimento cerâmico.
para uma análise melhor da progressão dessa trinca, é aconselhável a retirada desse material cerâmico para saber o tamanho dela, a progressão, se ela está viva ou não, se ela vai continuar desenvolvendo ou não. Outro método também são as trincas em parede, em concreto, aquela segunda ali, onde está o fissurômetro do lado direito, é uma trinca, uma fissura que surgiu talvez a partir da falta da verga e da contraverga nas esquadrias. Novamente. Aqui, uma foto que eu recebi do subtenente Daniel, onde foi apresentado para a gente o acompanhamento que ele desenvolveu. No momento da vistoria, é o que ele tinha para fazer e foi realizado de uma forma muito correta para o acompanhamento dessa trinca. Eu utilizo, e eu aprendi nos estudos, isso até os nossos mentores eles passam, que é um selo de monitoramento de trinca, que ele tem a função que através dele a gente coloca esse selo em cima da fissura, a gente rasga conforme a fissura para acompanhar o desenvolvimento dela. Por isso, sobre a trinca você corta ela, você anota a primeira, a segunda, a terceira vistoria. A partir da terceira vistoria, aí você pode adotar outro selo ou não. A fissura em 45 graus, ela acontece por causa da rotação que a estrutura recebe devido ao recalque. E essas retas estão aqui, ali na circunferência, para exemplificar o seguinte: traça-se, quando você quer saber aonde essa trinca vai apontar, onde está acontecendo o recalque, traça-se uma reta no centro da trinca com um ângulo de 90 graus e ela te apontará certinho o recalque, onde aquele recalque está acontecendo. Lembrando que recalque, quando acontece o recalque e as trincas em desenvolvimento na parede, a abertura superior é maior e a inferior ela é menor. Como conclusão, como já foi dito, é necessário a análise, o acompanhamento, a vistoria, mesmo antes mesmo que chega a situação, e quando a estrutura já está, já existe, a gente precisa acompanhar, dar-lhe os suprimentos básicos para que ela, se caso necessite, da pessoa como a ilustre assistente social informou, programas do governo, aluguel social, porque a gente não pode perder a vida. A gente tem que tomar cuidado e quando a estrutura ela oferece o risco, ela tem que ser acompanhada e, caso necessário for, ela tem que passar pelo processo de demolição antes que o seu colapso leve ao dano a uma vida. É isso, pessoal. Muito obrigado. Encerro. A comissão organizadora agradece a palestra do ilustríssimo engenheiro civil, senhor Marco Antônio. Nesse instante, como forma de agradecimento, convidamos a ilustríssima senhora Daiane Dabs, secretária de Defesa Civil do município de Talcara, que nos auxiliou muito, inclusive na impressão desses certificados aqui, a fazer a entrega do certificado de palestrante para o nosso convidado aqui. Desculpa, Peribé.